quarta, 29 de julho. Verso para memorizar. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Advertência contra a idolatria. Ouça 1 Coríntios 10, 5 a 22. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponham Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como as pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Pergunta 4. Por que devemos fugir da idolatria? Em 1 Coríntios 10, 14 a 22, Paulo retoma o tema dos alimentos sacrificados aos ídolos. Hoje essa prática pode soar estranha em muitas culturas, mas era comum nos tempos bíblicos. Quando animais eram oferecidos aos deuses nos templos pagãos, parte da carne ficava com os sacerdotes, que a vendiam. Assim, uma porção dela chegava aos mercados públicos. Como essa carne não era separada das demais, um cristão podia comprá-la sem saber que havia sido oferecida a ídolos. O conselho do apóstolo é claro. Esse tipo de carne podia ser adquirido livremente pelos cristãos. Entretanto, embora a carne anteriormente sacrificada pudesse ser consumida em casa, a prática de entrar nesses templos pagãos e participar de seus festivais era claramente proibida. O critério é nítido. Em casa, comer essa carne era permitido, porque o ídolo nada é. Já tomar parte nas cerimônias pagãs equivalia a prestar culto a demônios. Participar de rituais pagãos significava ter comunhão com demônios, assim como participar da ceia do Senhor é ter comunhão com Cristo. Por isso, Paulo afirma: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Como disse Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. Paulo ensina que Deus requer lealdade plena. A idolatria, indica o apóstolo, provoca ciúmes no Senhor. Para que isso não aconteça, Paulo oferece uma regra infalível contra a idolatria, fazendo referência a Deuteronômio 6, 4 e 5. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força.
A essa ideia de amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus acrescentou: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Um ídolo não precisa ser uma estátua de pedra. Podemos fabricá-lo a partir de praticamente qualquer coisa. De que ídolos, se houver, você precisa fugir em sua vida?